Bom, gente, outro dia eu gravei um vídeo aqui dizendo que a Câmara dos Deputados devia ter 600 deputados. E muita gente se escandalizou com isso, disse que era um absurdo, que aumentar de 513 para 531 já é um absurdo e que querendo aumentar ainda mais é um absurdo ainda maior. E eu queria responder a isso. Eu queria responder a isso. Algum de vocês, por acaso, que estudou, que falou isso, que é um absurdo ter 600 deputados na Câmara dos Deputados, algum de vocês é especialista no assunto? Eu estou falando porque eu sou. Eu sou especialista no assunto, tá? Eu fiz mestrado na Escola Brasileira de Administração Pública, na época chamava EBAP, né? Hoje se chama EBAP, né? Escola Brasileira de Administração Pública e Empresas, né? Da Fundação Getúlio Vargas, da FGV. Então eu fiz mestrado em Administração Pública e a minha dissertação foi sobre esse tema, sistema eleitoral e sistema partidário. Eu concluí a dissertação de mestrado em 1996, né? Se chamava assim: O Congresso Nacional, Alternativas de Representação Política e Paradigmas Eleitorais, tá? Alguma coisa a ver com essa discussão? Eu acho que tem, né, gente? Bom, minha dissertação de mestrado foi aprovada com louvor. Fui o primeiro da turma a terminar a dissertação de mestrado, né? A banca aprovou sem restrições, banca composta por Paulo Roberto de Mendonça Mota, uma das maiores autoridades em administração pública desse país e diria da América Latina mesmo, né? E que no início da carreira estudava exatamente isso. Sônia Maria Fleury Teixeira, da minha banca de mestrado também, grande entendedora de ciências sociais na América Latina também, né? E o falecido deputado Sérgio Arouca, né? Os três aprovaram com louvor, com louvor. E o que eu dizia, gente? Eu dizia uma coisa muito simples. Eu dizia que, embora o sistema partidário no Brasil, em relação à Câmara dos Deputados especificamente, ele fosse chamado de proporcional, ele na verdade não é proporcional, ele é desproporcional. Por quê? Por dois motivos, né? Primeiro, as bancadas não são eleitas para o país, elas são eleitas em cada estado. E segundo, como tem um limite na Constituição que diz que tem que ter mínimo de 8 deputados por estado e máximo de 70 deputados por estado, isso distorce a proporção. Se você fosse usar a proporção certa, já teria problema, por exemplo, com São Paulo, né? Porque São Paulo, dos 513 deputados, pegando a proporção certa eleitoral de São Paulo, deveria ter por volta de 110 a 120 deputados, e tem 70, né? Então tá errado, né? E a outra coisa era o seguinte, estados como Roraima, que na época era o menor colégio eleitoral do país, que pela proporção deveriam ter menos de um deputado, que fosse um, né, tinham 8, né? O Acre numa situação parecida, né? Rondônia numa situação parecida, etc. Então o sistema era chamado de proporcional, mas era na verdade desproporcional. E inclusive, isso se refletia não só na desproporção nos estados, mas na desproporção pela votação de cada partido político, né? Por exemplo, na época, eu lembro que tanto o PT como o PFL, o extinto PFL, eles tiveram mais ou menos 12,5% da votação para deputado federal. Só que, pegando essas distorções, o PFL elegeu o dobro da bancada do PT, lá em 1994, né? O que significa o quê? Que o princípio de a cada cidadão ter um voto com o mesmo valor, ele está sendo descumprido. Porque se eu voto no PFL, o meu voto está valendo o dobro do que o voto que eu dou no PT. Claro, isso naquela época, né?
Então o sistema é desproporcional. Você tem algumas maneiras de resolver isso. Uma delas seria o quê? Digamos, vamos reduzir a representação de 513 para 400, né? E aí a gente estabelece que estados que tenham menos do que 2% do total de votos, dos votos totais do país, eles tenham 2% da representação. Então, 2% de 400 são o quê? 8, né? Então, mínimo de 8. Continua como está, né? Mas os outros estados, eles elegem de acordo com a proporção que tem. Funcionaria? Sim, funcionaria. É viável fazer? Não. Vamos ser sinceros, vamos ser honestos, vamos ser justos, né? Os deputados federais, eles aprovariam ficar com 400 deputados quando hoje são 513 e vão passar a ser 531? Claro que não, né? Obviamente que eles não deixariam passar isso, né? Aí você diz, não, mas então reduz um pouco. Em vez de 513 fica 500, né? Sabe o que vai acontecer? Na hora de distribuir pelos estados esses 500, né? Alguns vão ficar com menos do que tem e outros vão ficar com mais do que tem. E aí, na hora de votar na Câmara dos Deputados, também não vai ser aprovado, tá? Agora, se botasse 600, aí sim, aumentando o número de deputados, né? Você consegue cumprir melhor a proporcionalidade. Por quê? Porque alguns estados que estão subrepresentados, eles aumentam sua representação, e estados que estão superrepresentados, né, não diminuem, continuam com o mesmo número, né? Então é mais fácil cumprir a proporcionalidade com 600 do que com 500 ou com 400. Até porque 600 aí é quase certo que passa, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, né? Aí é que vem a grande questão. Ah, mas a 600 é muito, a gente vai estar pagando imposto, é mais gasto, né? Gente, o gasto é irrisório. É irrisório. Você compara com quanto a gente paga de juros da dívida pública com o gasto de sair. É uma coisa muito pequena, é ínfima, né? E o benefício é grande, porque você melhora a qualidade da representação. E em segundo lugar, né? Se 600 é tanto assim, por que a Alemanha, que é um país com o tamanho do estado de Minas Gerais, mais ou menos, tem 656 deputados, né? Que eu saiba, a Alemanha não é considerado ruim em termos de representação parlamentar, né? O Reichstag até é considerado por alguns como exemplo, né? Em um país do tamanho do estado de Minas Gerais tem 656 deputados. Por que um país com o tamanho do Brasil, né, não pode ter 600 deputados? Então é o seguinte, gente, é óbvio que todos nós temos críticas fortes e ácidas à Câmara dos Deputados, né? Mas dessa vez eles estão com a razão, né? Estão com a razão por quê? Porque aumentar o número de deputados não resolve, para 531, não resolve o problema da proporcionalidade, mas pelo menos diminui a desproporcionalidade, tá? Bom, da primeira vez que eu gravei o vídeo, eu acho que não ficou tão elucidativo, agora ficou melhor. Eu agradeço aí pela atenção, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Muito obrigado a todas, a todos e a todes, né? E por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e comente.